Então tá, gente. Então, vamos abrindo aqui o primeiro Festival do Amor em Movimento. Tem muitas carinhas amigas, conhecidas, muitos amigos parceiros aqui, gente conhecida, e tem outras pessoas que provavelmente a gente nunca se encontrou. Então eu queria apresentar um pouquinho, né, do que você pode esperar do Festival Amor em Movimento, o que é o Amor em Movimento, para a gente dar sequência a esse encontro tão bonito e tão auspicioso nessa lua cheia, né? O Amor em Movimento, ele começou com uma ideia de estar oferecendo, eu senti de oferecer sessões de Reiki à distância, para que pudesse arrecadar fundos para instituições que precisam de ajuda nesse momento. E o interessante é que desse movimento que eu fiz, foram aparecendo muitas pessoas querendo colocar também o seu amor em movimento, o seu serviço, né, para o coletivo. Então, a gente expandiu, a gente começou a criar uma rede de pessoas com essa mesma vontade de oferecer um tempo do seu dia, um tempo da sua semana, para estar oferecendo aquilo que eu tenho de melhor para o mundo, e aberto mesmo para as pessoas. Então, quem recebe esse serviço pode estar pagando por ele, e 100% desse valor é destinado a alguma instituição parceira que a gente está ajudando, e também para as pessoas que não poderiam, talvez, pagar integralmente para um serviço e poderem receber esse serviço, né, a princípio, né, online, por conta da pandemia, mas a ideia é que assim que acabar a pandemia, a gente possa também estar levando os nossos serviços e os nossos, eu digo assim, de todo mundo que quiser participar mesmo, para instituições, para lideranças de comunidade, para comunidades que possam se beneficiar muito com o nosso serviço, né? Então, mais ou menos começou assim, a gente começou oferecendo os nossos serviços individualmente para as pessoas, só que a gente sentiu a necessidade de expandir isso para grupos, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas no menor tempo, porque o pedido de ajuda, ele é urgente mesmo, né? O pedido da terra, das pessoas que estão aqui, é muito urgente. Então, a gente está querendo realmente unir as nossas forças, e todo mundo é bem-vindo a fazer parte desse movimento, todos já estão fazendo parte desse movimento, participando do festival, mas depois, se quiserem também fazer parte do grupo, também oferecer os seus serviços, vai ser muito bem-vindo. Se você tem instituições que você conhece, que tá compartilhando com a gente para a gente poder ajudar também, vai ser muito bem-vindo. E nesse festival, a ideia é que a gente comece fazendo ele quinzenal ou uma vez por mês, a gente vai sentir como que vai acontecer, né? Vamos deixar a vida também mostrar, porque ela está mostrando para a gente o tempo todo o caminho que a gente tem para seguir. E a gente juntou desse grupo já de vários profissionais querendo colocar os seus serviços em movimento, seu amor em movimento, e formulou esse festival. Então, a primeira atividade vai ser a atividade com a Bruna, que está aqui, que é a líder dos círculos de hospitalidade, que ela vai falar para vocês, que é a instituição que a gente vai estar ajudando nesse momento. Ela tem uma história extremamente inspiradora, um projeto maravilhoso com refugiados aqui em Santa Catarina. Então, ela vai, com toda a experiência dela, com toda a vivência de serviço, de ativismo, poder oferecer uma vivência sobre ativismo sagrado. Então, até as 4h30 a gente vai estar dentro dessa vivência. A gente vai fazer até as 4h. Das 4 às 4h15 a gente vai ter um intervalo para quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, comer alguma coisinha. E às 4h30 a gente volta para uma prática de yoga maravilhosa com a Bibi Ramos, que está aqui também. Já está ali no tapetinho dela. Então vai ser uma aula bem acessível para todo mundo que quiser participar, mesmo que você não tenha tapetinho, né? Se você vai encontrar um cantinho aí na sua casa, confortável para você. A gente vai ter 1 hora de prática até às 5h30. Daí a gente faz... É isso? Eu estou falando certo o horário? Não. Das 4h15, desculpa, das 4h15 às 5h15. Isso. Daí, das 5h15 às 5h30, a gente tem um intervalo também, novamente, onde a gente vai estar recebendo uma poesia
da querida Karen. E às 5h30 a gente começa uma prática meditativa de healing com a Laide, que vai trabalhar a expansão do nosso chakra cardíaco, vai trabalhar toda uma movimentação no nosso campo, para a gente se conectar com o sentimento da gratidão, com essa energia tão elevada. E a gente vai ter 1 hora de prática com ela. Às 6h30 a gente finaliza com uma partilha, para quem quiser compartilhar como foi, né, o evento, o que sentiu ter recebido, o que quiser compartilhar. E daí às 7 horas a gente fecha o Zoom e vai todo mundo lá para o Instagram com a sua pipoca, com o seu suquinho, seu chocolate quente, que for para assistir o show do Léo Vieira, que é um cantor maravilhoso. Vocês vão ver, ele tem canções assim extremamente inspiradoras, ele é compositor e ativista mesmo dentro da música. Então vai ter 1 hora de live com ele lá no Instagram para quem quiser. E daí a gente fecha esse evento com o intuito da gente cuidar da gente com muito carinho nesse sábado. E desse cuidado a gente também está podendo cuidar e ajudar outras pessoas, né? Então, bem-vindo a todos. Fê, você quer dar alguma instrução técnica? Sim. Boa tarde, bem-vindo a todos. Eu sou o Fernando, aqui, companheiro da Nayara. Estamos juntos aqui nesse movimento com mais esse monte de profissionais e pessoas aqui dedicadas. Eu estou aqui com essa função mais administrativa, vou estar ajudando aqui em questões técnicas e também pessoas que quiserem fazer partilhas, que a gente vai ter um momento específico para você poder compartilhar, falar o que você está sentindo, como tem sido aqui as vivências, as atividades. Se você quiser compartilhar, trazer algo, você pode mandar uma mensagem para mim ou aqui no chat, né? Pode mandar ali no chat, que eu vou fazer tipo com uma lista por ordem de chegadas, aí na hora eu vou organizar, ajudar com o microfone, liberar a tela, essas coisas assim. Então eu estou aqui nessa parte de suporte, se alguém precisar de algo. Espero que vocês aproveitem muito, curtam bastante, que a gente preparou muita coisa bonita aqui, especial para vocês. E é isso. Então, dá a palavra para a nossa querida Bruna, amada, se apresente, dê início a essa linda vivência sua. Obrigada, Nay. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa tarde, com vocês, para compartilhar esse primeiro Festival do Amor em Movimento e também como uma das organizações que está recebendo, né, as doações de todos os profissionais que já estão disponibilizando parte dos seus atendimentos para a nossa organização, também já fazer um agradecimento para todos e todas que vêm colaborando. Meu nome é Bruna, eu sou natural de Florianópolis e faço parte da organização Círculos de Hospitalidade, que desenvolve iniciativas sociais, culturais e educacionais voltadas para a população refugiada e imigrante. Então, antes de eu falar um pouco mais do trabalho que a gente faz, eu vou só contar um pouco de como que eu iniciei esse trabalho. Então, eu sou formada, minha primeira formação é em odontologia, e eu atuei como dentista durante 5 anos em Florianópolis, e depois eu me mudei para o interior do Maranhão, para uma cidade chamada Imperatriz. E foi nessa cidade que a minha vida virou de ponta cabeça, por eu ter sido exposta a uma desigualdade social e injustiça social estrutural que eu desconhecia. Então lá a questão da própria orientação à higiene bucal começou a perder o sentido quando as crianças não tinham comida na barriga. Então, como é que eu posso falar de escovação dental, de cuidar, de passar o fio dental quando a criança não tinha feito nenhuma refeição naquele dia? Isso me gerou uma crise interna muito grande, de questionar realmente qual o meu papel no mundo, de questionar
qual que é o meu propósito de vida e o que eu realmente gostaria de fazer com a minha vida. Então, olhando para trás agora, 10 anos depois, eu consigo entender o que foi esse movimento, mas vivendo naquela época foi algo muito confuso, porque era como se tudo aquilo que o mundo apresentasse como sucesso, né, toda aquela construção de sucesso que eu já tinha alcançado com 25 anos, de uma estabilidade financeira, de dar aula numa faculdade, do atendimento, de alinhar tudo isso com práticas espirituais e com voluntariado, tudo isso caiu por terra, foi desconstruído dentro de mim e perdeu o sentido. E aí foi um processo de reconstrução interna e também de dizer sim para um algo maior que eu não sabia onde queria me levar, que é esse algo maior é o nosso, né, colocar a nossa vida em serviço, se colocar em serviço, dar esse passo além de mim mesmo para dizer um sim para essa sabedoria maior que nos guia. Então eu fui morar fora do país, fui conhecer outras culturas, até que também essas vivências me levaram a esse despertar da causa humanitária que já estava ali latente dentro de mim. Eu fiz um mestrado em Sociologia e Mudança Global em Edimburgo, na Escócia, fiz pesquisa de campo na África do Sul, e essa busca interior com uma ação de impacto no mundo começou a ficar mais presente na minha vida. Então, em 2015, final de 2015, eu retornei para o Brasil para descobrir uma comunidade síria que estava refugiada em Florianópolis, e eu comecei a me aproximar dessas pessoas porque eu já estava trabalhando com a temática fora do Brasil, a causa síria já era muito próxima de mim, e principalmente as mulheres e as crianças. Então eu comecei a desenvolver laços de afetos, de relacionamento com essas pessoas, de entender, buscar entender qual que era a situação delas, a realidade delas em Florianópolis, como que elas estavam sendo recebidas e quais eram os projetos e as iniciativas de integração dessas pessoas à nossa sociedade, e eu descobri que tinham muito poucas iniciativas aqui em Florianópolis. Então, no início de 2016, depois desse processo de escuta, né, que é pra gente, esse é um dos primeiros pilares do nosso trabalho, a escuta, não é nunca aquela ideia de que a gente vai levar algo, mas sim, primeiro a gente se abre, se torna receptivo para escutar, para entender aquela realidade, para entender o que é a demanda deles, qual que é a necessidade dessas pessoas, e aí sim a gente vai buscando mecanismos, né, buscando parceiros, buscando projetos para conseguir acolher essa demanda. Então, nesse começo, foi um início assim, de mobilizar os voluntários, de começar esse movimento também de acolhimento, e foi tudo muito orgânico. Então, a gente iniciou com as aulas de português, com o reforço escolar e com as aulas de português também para as crianças, e a partir daí elas vinham trazendo outras demandas, né, como aula de artesanato, inserção laboral, queriam começar a trabalhar, tinha as outras questões técnicas, né, de regularização migratória, de documentação. Então, organicamente as coisas foram crescendo e, em paralelo, eu continuei com o meu trabalho fora do país. Então, aqui em Florianópolis, a gente foi preparando ali o terreno, plantando as sementes, o trabalho começou a se desenvolver, em paralelo eu trabalhava fora, e era durante, talvez, o que vocês ouviram muito nas mídias, que era a crise global dos refugiados. Então, durante o pico da crise, que foi aquele movimento onde mais de 1 milhão de pessoas atravessaram o oceano, o mar Mediterrâneo, saindo do Oriente Médio em busca de refúgio na Europa. Então, muitos ficaram presos em algumas ilhas gregas, em centros de detenção, em campos de refugiados, e eu fiz, então, naquela época, o que era conhecido como a trilha do refúgio, que era sair, né, eu estava no Oriente Médio, então saí, também fiz a travessia pelo mar Mediterrâneo, também fui para as zonas de fronteira para entrar em contato com essas populações, para entender a realidade. E aí a gente começa a descobrir
o que é realmente colocar o amor em movimento, né? Porque em todos esses locais é onde a gente é extremamente desafiado. Então, essa experiência fora, essa experiência de ser internamente desafiada e, em paralelo também, construir uma organização em Florianópolis foi o que me encaminhou para o ativismo espiritual, o ativismo sagrado. Então, hoje, em Florianópolis, e no estado de Santa Catarina, a organização Círculo de Hospitalidade acolhe mais de 600 famílias. Então, a gente faz o atendimento, famílias que vêm da Síria, da Palestina, da Venezuela, muitas famílias da Venezuela, do Haiti, da Colômbia, Cuba e diversos outros países. De uma forma regular, a gente atende cerca de 14 nacionalidades regularmente, mas a gente já atendeu mais de 30 ao longo desses últimos anos de trabalho, onde a gente oferece aulas de português e auxílio para acesso a direitos com relação à documentação, saúde, assistência social e todas essas outras portas de entrada, né, para que as pessoas realmente consigam se integrar na nossa sociedade. Então, a gente tem alguns projetos e, como vocês sabem, né, todo o planejamento, acho que de todas as pessoas, organizações, empresas, acabaram sendo impactadas pela situação da pandemia do coronavírus. Então, essas populações que já ocupavam locais de vulnerabilidade tiveram essa vulnerabilidade agravada. Para um refugiado, para um imigrante que está no Brasil, longe da sua casa, longe da sua família, o impacto econômico, e de qualquer outra população também que esteja numa situação de vulnerabilidade, o impacto econômico, o impacto social, o impacto em saúde mental, durante esse período tem sido muito grande, porque muitos, na primeira semana, já perderam o seu emprego, e para eles, perder o emprego significa, no dia seguinte, na semana seguinte, insegurança alimentar, não ter realmente o que colocar na mesa, não ter como pagar o seu aluguel. Então, essa é a realidade que a gente começou a lidar nesses últimos 2 meses, e foi aí que a gente também começou a mobilizar campanhas para a gente conseguir fazer as doações e fazer o acolhimento dessas pessoas. Então, nesses últimos 2 meses, com a ajuda do Amor em Movimento e com outros parceiros, nós já conseguimos doar mais de 900 cestas básicas para mais de 1.000 pessoas, auxiliar no aluguel de mais de 36 famílias para garantir que eles tenham um teto, né, que eles estejam num lugar seguro. E essa, então, é a nossa resposta de emergência nesse momento. Pensando também em paralelo, né, então a primeira questão é garantir a saúde, o bem-estar material, né, garantir que eles tenham uma casa para morar, que eles consigam comer, se alimentar e que eles tenham a sua saúde física garantida. E o segundo passo também é a garantia da saúde emocional. Então, a gente tem uma equipe de atenção psicossocial que faz também o acolhimento dessas pessoas, e a gente tem encontros regulares pelo Zoom também para aqueles que têm acesso à internet, onde a gente se encontra, onde a gente conversa, são muitas vezes capacitações, são aulas de português temáticas. Nessa última aula de português que a gente fez, no último encontro, a gente falou sobre estresse e ansiedade, práticas de autocuidado. Então, a gente busca muito alinhar a aula de português, que é algo necessário, com uma necessidade do momento, que seja acesso a direitos, que seja a questão da saúde mental. Então, a gente vem realizando esse trabalho de uma forma bem intensa nessas últimas semanas. E isso alinhado com todo um ambiente político que a gente vive, que traz sempre aquela questão, né, aquela pergunta que a gente não tem como fugir nesse momento, que é como manter, como sustentar o meu coração aberto, como me sustentar sã, equilibrada
diante de um momento tão tóxico, diante de todas essas crises? Como que a gente realmente se engaja com essas, dentro de um ativismo mais consciente, de um ativismo sagrado, sem ser sugado por essa onda de problemas, de demandas, para que a gente consiga sustentar a nossa atividade, para que a gente consiga sustentar a nossa ação e para que essa ação seja enraizada num local de conexão, de compaixão e de tudo mais. Então é aí que entra a questão do ativismo espiritual, que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Então, eu trouxe aqui um trecho de um livro que eu escrevi, foi publicado ano passado. Então, eu queria ler esse trecho para vocês, só para vocês entenderem como que eu percebo o ativismo espiritual, como que ele está presente na minha vida e como que ele também se relaciona com outros movimentos de ativismo sagrado em outros locais do mundo. Ser ativista de causas humanitárias vai além de um simples trabalho. O ativismo é, para mim, uma forma de viver e enxergar o mundo. É fazer parte de um movimento e consciência que compreendam nossa natureza interconectada e a necessidade de construir uma humanidade mais unida, pacífica e integrada. É doar a nossa vida em serviço à grandiosidade da inteligência superior que nos guia, ao invés de seguir nossos limitados desejos e interesses pessoais. Particularmente nos momentos de crise e polarizações como o que atravessamos. Eu gosto de imaginar os círculos de hospitalidade, organização que ajudei a fundar em Florianópolis, gosto de imaginar que os círculos de hospitalidade, organização que ajudei a fundar em Florianópolis, faz parte do movimento de concepção de uma nova consciência no planeta. Pessoalmente, as iniciativas da organização provocam em mim movimentos simultâneos e complementares. O primeiro é o olhar para dentro, observar minhas qualidades, entrar em contato com minhas motivações, perceber minhas limitações, dores e preconceitos. O segundo envolve direcionar a energia interior para ações de impacto no mundo, ações e projetos conscientes e carregados de significado. O que eu mais desejo nesse sentido é que nossas iniciativas e projetos possam impulsionar movimentos semelhantes em outras pessoas e grupos, gerando profundas mudanças sociais. Então, resumindo, é isso que seria o ativismo sagrado. Então, esse é um movimento que se a gente, antes de ter esse nome, né, se a gente for olhar para pessoas do movimento dos direitos civis americanos, então do Martin Luther King, Malcolm X e tantas outras pessoas, o próprio Gandhi, todo esse movimento que leva a nossa consciência para níveis mais éticos e que une essas práticas com ações de impacto no mundo. Então, muitas pessoas, e eu acredito que eu faça parte, né, dessa geração, desse grupo, que vê a espiritualidade como uma forma de viver integrada no seu dia a dia, e não somente como algo que a gente faz e depois volta, né, para a nossa realidade. Então, esse é um desafio muito grande, de ancorar por meio de nós aquilo que a gente acredita ser ou aquilo que é necessário nesse momento, né, da gente se abrir realmente como esse canal de ancoragem, esse canal de enraizar uma nova consciência no mundo e esse poder de unir a nossa mente, o nosso coração e a nossa mão num movimento alinhado e num movimento com propósito. O ativismo espiritual, então, ele foi escrito dessa forma por um autor britânico chamado Andrew Harvey, onde ele coloca que a prática espiritual divorciada de uma consciência política e de uma consciência
da transformação social, ela por si só acaba sendo vazia de sentido no momento atual que a gente vive. E da mesma forma que o ativismo que não é purificado por práticas espirituais e por uma consciência, ele acaba sendo um ativismo carregado muitas vezes de raiva. Então a gente acaba replicando a própria realidade que a gente deseja mudar. Então, o que ele fala, né, e o que tantos outros autores e tantas outras pessoas que já seguem esse caminho, é de unir, de como que a gente alinha práticas espirituais, então como é que a gente coloca essas práticas em ação, que tenham algum impacto, que gerem transformação social, que gerem uma transformação direta na vida das pessoas. E aí a gente pode cair naquela armadilha de achar que aquela pretensão, né, de que a gente vai mudar o mundo. Então, quando eu falo também de ação de impacto, ela vem de um local que entende que muito mais importante que a dimensão daquilo que a gente faz é como a gente faz. Então tem uma fala da Madre Teresa que me inspira muito, que eu sempre falo, que eu carrego comigo, que é: pequenas coisas com grande amor. Não é aquilo que se faz, é o amor que se coloca no fazer. Aí você entrega para Deus e Deus faz eterno. Então a gente pensa muitas vezes num ativismo, quando vem a imagem de ativismo na nossa mente, a gente pensa em protestos, em ocupação, o que tem, é claro, a sua validade em determinados momentos, né? Eu não vou desconsiderar nada disso, mas que existe também essa necessidade desse ativismo mais sutil, em planos mais sutis, um ativismo que comece com essa transformação interior e que se coloque a serviço de algo maior. Então, o que eu pensei também em estruturar, talvez, assim, alguns desses pilares desse movimento que possam fazer sentido. Então, o primeiro pilar é justamente isso, desse alinhamento, de uma busca interior, de um autoconhecimento, de realmente essa autoinvestigação. Da onde que vem esse desejo de transformar o mundo? Da onde que isso está despertando? De qual local dentro de mim isso vem? Isso realmente vem de uma insatisfação com a situação atual, mas com um chamado mais profundo de servir, com uma consciência que realmente compreende que a gente faz parte de um todo e que aquilo que acontece no mundo não acontece num universo paralelo. Vem de uma situação de revolta. Na minha experiência, eu trabalho muito com voluntários de diversos locais, voluntários de diversas experiências de vida. Então, na minha experiência, muitas vezes vem com aquele ideal de salvar, né? Aquele arquétipo do salvador. Então, eu vou salvar aquele que eu considero o outro, aquele que, dentro da nossa construção ocidental, né, do outro como menos civilizado, como alguém que precisa de salvação. Então a gente desafia muito essa mentalidade quando a gente fala de decolonizar a nossa ação humanitária. Então, de como que a gente realmente pode se colocar ali a serviço de igual para igual, sem imaginar que eu estou ali para levar algo superior a essa pessoa. E a gente encontra isso muito dentro, pelo menos dentro da experiência de trabalho que eu tenho, como a gente trabalha com outras culturas, e muitas vezes essas outras culturas, essas outras religiões, são percebidas como por nós, né, pela nossa sociedade, como inferiores. Então, a gente tem uma experiência muito grande com voluntários que desejam converter. Aí eu falo de conversão espiritual, de conversão religiosa, que querem realmente, quando vem um outro encontram um outro grupo que pertence a uma outra religião, que desejam converter essas pessoas, e até mesmo a conversão cultural e intelectual, né, de achar que quem é diferente tem que ser igual a nós. Então, isso são grandes armadilhas que a gente encontra nesse caminho. Então, quando nesse processo de autoinvestigação, é muito importante a gente encontrar
dentro de nós, da onde que vem? Qual que é esse chamado? Porque isso necessariamente vai gerar essa expectativa que pode ou não ser nutrida, né? E quando ela não é, isso gera uma revolta muito grande, uma frustração muito grande. Então, em exemplos bem simples, assim, eu já fiz trabalho humanitário em diversos locais, né? África, Oriente Médio, fronteiras na Europa, e é muito comum a gente se colocar ali à disposição para servir, para fazer o trabalho, e muitas vezes não ter dentro de nós ferramentas interiores para lidar com o sofrimento humano, principalmente com o sofrimento em massa. Então, entrar num campo de refugiados, para que talvez quem já tenha algum tipo de apoio assim, a projetos sociais em favelas, é uma sensação semelhante, porque é a sensação de estar caminhando naquilo que é assim, que parece a sombra coletiva da humanidade, todas aquelas regiões de abandono político, social, aquelas zonas que são invisibilizadas. E quando a gente caminha nesses locais, ele é denso. Não é fácil. Não é fácil a gente estar realmente ali presente, aberta para o serviço, diante de todo esse sofrimento. Aí que entra essa necessidade das práticas, de disciplina, da gente estar atento. Então, grande parte, eu faço parte de um caminho sufi. Então, para quem não sabe, o sufismo é conhecido como a vertente mística do Islã. Então, a gente tem determinadas práticas, eu faço parte de um grupo que é não islâmico, e ele vem de uma linhagem da Índia, quando teve também a migração, né, de alguns mestres sufis há muitos séculos atrás para a Índia, e eles eram conhecidos como os yogis silenciosos. Então, dentro da minha experiência, essa prática me auxilia muito. Então, dentro do sufismo, tem uma prática que é a prática da testemunha, da autoobservação. Então, a gente observa o que está acontecendo no mundo, então, a gente observa todos esses movimentos, a gente observa as nossas respostas interiores, como que eu me relaciono com tudo isso, quais são os sentimentos que vêm, para daí sim, num outro passo, a gente oferecer tudo isso que está acontecendo, né? Dentro do sufismo a gente se refere a Deus como bem-amado, então a gente oferece nessa prática para pedir orientação, para pedir guiança, para pedir realmente um direcionamento, para daí sim partir para a ação. Porque a ação, o que é colocado, né, nesse momento do testemunhar, da gente, dentro de muitas práticas, dentro do ativismo mesmo, é muito preconizado a ação, né? O ativismo é algo que nos coloca a ação. Mas muitas vezes essa ação acaba não vindo de um local de reflexão, porque muitas vezes é um impulso que nos guia, e o que a gente trabalha é como seguir esse passo a passo, que depois no final a gente vai, daqui a pouquinho mais a gente já vou fazer isso com vocês, para que a gente consiga entender de qual local realmente eu estou agindo. E isso faz diferença no sentido de nos manter, de nos sustentar nesse trabalho. Principalmente para aquelas pessoas, aí eu me coloco também nesse grupo, que tem esse trabalho, esse serviço como chamado de vida, né? Então, eu diariamente lido com o sofrimento humano, apesar de eu vir de um local de privilégio, de eu estar segura. Mas diariamente são inúmeras chamadas, mensagens, pedindo ajuda, de casos extremamente difíceis, complicados, que a gente tem que lidar, e se a gente não se cuidar, é muito fácil sermos sugados nessa onda, e quando a gente vê,
a gente está num local de sofrimento também, sem conseguir mais responder, porque para quem talvez tenha algum tipo de experiência nessa área, sabe assim que quando a gente visita determinados locais, existe uma demanda energética muito grande. Então, realmente, assim, é como se a gente fosse sugado em determinados níveis. E se a gente não se recarregar, se a gente não tiver práticas, disciplinas, para que a gente retorne, para que a gente consiga se sustentar, é muito fácil a gente cair em ciclos de desgaste, de esgotamento, até mesmo de uma impotência muito grande e de uma falta de esperança de que algo possa ser feito. Então, é por isso que a importância dessas atividades, dessas práticas, e é claro que cada um, dentro da sua própria tradição, dentro do seu próprio estilo de vida, vai ter práticas que fazem mais sentido para si, né, desde uma caminhada, desde contato com a natureza, práticas de yoga, meditação, respiração, leitura, escrita. Então, tem diversas práticas que podem nos auxiliar, mas o que é extremamente importante é a gente criar espaço dentro da nossa rotina diária para que a gente realmente consiga manter essas práticas integradas no nosso dia a dia. Caso contrário, é muito fácil mesmo a gente ser, como eu falei, se sugado, se sentir desgastado, se sentir frustrado e sem forças para caminhar. E eu faço muita palestra, falas, e uma das perguntas que sempre surgem é como se manter com esperança, né? Porque a gente, como indivíduos ou como grupo, a gente consegue até um certo ponto, principalmente na temática de refúgio, né? Focado na questão do refugiado e de todos os mecanismos legais e políticos que restringem o direito e a movimentação dessas pessoas no planeta. Então, aí entra sempre essa pergunta, né? Como se manter esperançoso diante dessa realidade? E qual que é o sentido de fazer tudo isso se aparentemente não faz diferença nenhuma se eu fizer ou não? E a gente também tem um ditado que eu acredito muito, é que mesmo que o mundo acabe amanhã, plante a semente. Não importa se a gente vai comer dos frutos ou não, se a gente vai desfrutar daquela sombra ou não, o importante é que a gente faça aquilo que é o correto dentro dos nossos corações, porque muitas vezes no serviço a gente não vê uma resposta imediata, a gente não vê a transformação naquele momento. Só que o retorno, ele muitas vezes pode aparecer gerações lá na frente, mas também pode aparecer de outras formas mais sutis, como um sorriso, como um agradecimento. Então, o impacto que a gente tem na vida de uma pessoa, quando a gente realmente senta na frente dela para se oferecer, para ouvi-la, para escutá-la, para enxergá-la, faz toda a diferença. Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem hoje com vocês, seria essa, de que independente dos resultados, né, o serviço abnegado, o serviço desinteressado, o Karma Yoga, nos indica essa direção, né? Que a gente não faz pelos resultados, a gente faz pelo ato de servir. Então não importa se a pessoa vai mudar a mentalidade dela ou não, a gente faz pelo ato de servir, porque o serviço não é sobre a gente, não é pra gente, é para algo muito maior. Então quando a gente se coloca a serviço, a gente muitas vezes nesse movimento de se tornar um instrumento, a gente não consegue ver o resultado, e talvez nem seja interessante ver o resultado, né, para o nosso ego não começar a se inflar muito, mas é pelo ato de servir. Então eu gostaria, agora são 15:45, para eu não falar demais, eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês, para a gente fazer uma prática muito simples. Então,
a primeira pergunta que eu já gostaria que vocês começassem aí a refletir é: o que é o sagrado para vocês? Então, o que é sagrado? Como é que a gente pode alinhar justamente algo que nos chama para ação, algo que a gente gostaria de transformar, com aquilo que é sagrado? Lembrando sempre que dentro dessa visão também, esse reconhecimento do sagrado, ele se expande para a vida, né? Para a vida humana e não humana, para a terra, para a existência. Então, como que a gente se relaciona com esse sagrado? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês, é um vídeo super curto, que traz um pouco de informação e conteúdo sobre a questão de refúgio. E o que eu gostaria de convidar é que vocês, então, estejam presentes nesse vídeo, deixem o celular de lado, realmente se coloquem ali para estar presente, para se conectar com essa causa, para estar testemunhando o que está acontecendo, o que se desenrola nesse vídeo, mas também estar presente internamente, né? Então, a gente está com o nosso olho físico atento, desperto, mas também com o nosso olho interno, o olho do coração atento e desperto, para que quando a gente consiga ver esse vídeo, já começa a se observar. Começa a observar que tipo de resposta vocês estão tendo, para depois a gente fazer o outro passo a passo. Vamos aqui. Então, esse é um projeto também que eu faço parte, que é o Humanize Refugiados, onde a gente busca promover narrativas humanizadas sobre populações refugiadas que hoje são tratadas e retratadas como ameaça, como um problema, chamando a atenção da necessidade da gente humanizar o nosso olhar, humanizar os nossos olhos para enxergar o outro como extensão de mim, para enxergar o outro em mim, parte de mim, para a gente realmente dissolver esses falsos muros e condicionamentos que criam a ilusão de que a gente é separado. Então, dentro dessa prática que a gente utiliza, para a gente realmente, quando a pessoa pergunta, mas o que eu posso fazer? Então, nesse passo a passo, é esse. O primeiro passo é a testemunha, é o eu testemunha, eu vou enxergar. Porque o ato de
de agir, né, ele geralmente está enraizado naquilo que a gente conhece, naquilo que eu já sei. E se a gente for realmente criar um movimento de transformação e mudança social, tem que vir algo novo. E algo novo, ele não pode estar condicionado na nossa energia, na nossa memória do passado, em tudo aquilo que a gente acha que sabe e acha que deve ser implicado. Então, abrir-se para o novo significa relacionar-se com o desconhecido, né? Então, quando a gente trabalha transformação social, a gente até pode visualizar aquilo que a gente gostaria que aconteça, mas sempre aberto para entender a nossa, para que a gente realmente se humilde, né? Se a gente entender que nós somos apenas instrumentos para ser guiados por uma consciência que está nascendo. Então, o que a gente vê hoje no mundo é a destruição ou fim de uma civilização que a gente está testemunhando com tudo que está acontecendo e o nascer de uma outra. Então, a gente tem que identificar esses dois movimentos simultâneos que estão acontecendo e viver nesses dois movimentos, né? Criar espaço dentro de nós para o ventre para gerar uma nova consciência e ser também a parteira que vai trazer a luz dessa nova consciência para a Terra. Então, o primeiro passo é ser o testemunha, então, de vocês terem observado. O segundo é de identificar quais sentimentos emergem quando a gente vê isso, quando a gente se encontra com o sofrimento do outro. Quais são os sentimentos que estavam presentes? Então, isso é agora um momento também de autorreflexão, né? De identificar o que vocês conseguiram sentir emergindo dentro de vocês. Se vocês estavam presentes, se era uma realidade nova, se surgiu algo. E a partir daí, o próximo passo é esse de criar um espaço interno de silêncio, de reflexão, para a gente mergulhar e realmente perguntar o que eu posso fazer. Para que o que eu possa fazer venha desse espaço interior de conexão, de sabedoria do nosso coração, né? Desse local que nos conecta com tudo que há, que existe, como diz uma sabedoria indígena. E a partir dessa pergunta, realmente ver o que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento do outro. Como que a gente pode expandir o nosso olhar, humanizar o nosso olhar. Então, a minha sugestão agora é que a gente faça, para quem quiser, né, fica o convite, quem sabe, se tiver um pedaço de papel, uma caneta por aí para escrever, para realmente se sentar e se conectar com esse espaço interior de perguntar o que eu posso fazer, como que eu posso colocar o meu amor em movimento, de uma forma pequena, algo que possa realmente carregar aquilo que a Madre Teresa fala, pequenas coisas com grande amor. Não é o que se faz, é o amor que se coloca no fazer. Então, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Então, eu queria 2 minutos para que a gente refletisse em silêncio, quem quiser escrever algo.
Então, a proposta com essa pergunta, né, de já num simples exercício, numa simples prática, fica o convite também, né, para quem escreveu algo, para quem sentiu de fazer algo, para que coloque esse algo em prática nessa semana. Então, que seja... E tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Então, pode ser oferecer uma oração, pode ser fazer uma doação. Então, o espectro de ação é muito amplo, a gente não pode se limitar àquilo que é tradicionalmente visto como a única forma de ajudar o outro. Em termos bem práticos também, quem quiser conhecer mais do trabalho da nossa organização, eu vou colocar no chat o e-mail, as páginas nas redes sociais, para quem quiser acompanhar. A gente, durante a Covid, durante esse momento da pandemia, para quem chegou depois, nós temos uma campanha onde a gente faz a doação de alimentos para famílias refugiadas e imigrantes em Santa Catarina regularmente. Nós temos mais de 400 famílias cadastradas na nossa planilha de doações regulares, então a gente faz essas doações e todo dia a gente recebe mensagens, né, pedindo ajuda, e a gente tem outras necessidades além das doações, que é com relação à medicação e outros auxílios, né, com acesso a direitos, orientação. Então a gente também faz a doação de marmitas para algumas famílias que tem algumas outras dificuldades, né? Então tem dentro desse aspecto de populações em situação de vulnerabilidade, são diversas as formas de ajudar, desde fazer uma doação, uma doação financeira ou uma doação de alimentos, doar o seu tempo, colocar também o seu tempo em serviço para ajudar na entrega desses alimentos, para ajudar de outras formas, criar mais espaços de conscientização, então educar-se, né, sobre a temática de refúgio, fluxos migratórios, que hoje a gente vive a pior crise humanitária dos nossos tempos. São mais de 70 milhões de pessoas que foram forçadas a saírem das suas casas em função de guerra, conflito armado, perseguição, e quase metade desse número são mulheres e crianças, ou seja, são grupos de extrema vulnerabilidade, e uma vez que essas pessoas estão fora das suas casas, a sua vulnerabilidade agrava muito. Então, dentro da organização Círculos de Hospitalidade, a gente preza bastante a questão do autocuidado. Então, fico bem feliz de poder participar dessa prática de hoje, para que a gente crie esses espaços de conexão, de diálogo, de temas tão difíceis, né? Mas que a gente precisa conversar a respeito. Então, eu agradeço muito, Fernando, a Nay, todo mundo que faz parte da rede Amor em Movimento, todo mundo que colabora de alguma forma, todo mundo que está participando hoje, e a gente também espera que seja um encontro muito bonito, né, para que dê esse primeiro passo para os próximos, para que a gente realmente consiga ancorar uma nova forma de ser e estar no mundo, mais humana, mais consciente, mais amorosa, mais pacífica, que a gente seja esses pontos de conexão que mantém nesse momento essa rede ao redor do planeta de ancoragem de uma energia com mais consciência. Então, agradeço muito por vocês terem me escutado, por estarem aqui, e consegui ficar no horário, viu? Certíssima no horário, hein, amada? Bem... Mais pontual impossível. Nossa, eu queria te agradecer muito, viu, Bruna? Muito, você é um ser inspirador pra gente. Assim, você inspira muito.
Muito feliz com essa parceria, muito feliz com esse reencontro tão bonito e com essa sua fala que traz essa inspiração para a gente se colocar mesmo no lugar de receber orientações, né? Que às vezes a gente fica só na mente, não sabe como ajudar, fica preso nessa revolta. E tem tanta coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Tudo é sagrado, né? Todas as pessoas, todos os seres, e a gente ajudar da forma que pode, né? No lugar onde a gente está. Então, essa atividade que você trouxe da gente se perguntar, né? Como que eu posso ajudar? Eu sinto que seria legal a gente, no final do festival, que vai ser ali por umas 6h30, que vai ter um espaço de partilha, a gente poder também compartilhar o que veio para a gente. Porque uma das raízes, assim, uma das motivações para o Amor em Movimento é fazer esse link das pessoas que querem ajudar, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que têm ideias, projetos, mas às vezes não vão dar conta de fazer sozinho, não sabe como realizar sozinho, e às vezes tem outras pessoas do outro lado do mundo, né, querendo também ajudar e também que se conecte com a sua ideia. Então, um dos projetos do Amor em Movimento é isso, a gente criando rede, criando essa família, projetos novos acontecendo. Então, é uma ideia a gente poder compartilhar no fim também o que veio, né? E aqui, que bom que você deixou o seu contato, né? A gente vai estar compartilhando agora também um vídeo, não é? Que a gente vai deixar no intervalo, vai ter um intervalo agora de 10 a 15 minutinhos, então a gente vai deixar um vídeo rolando, vai ter a conta da instituição também para quem quiser, para quem puder, não é obrigatório, né, ser um evento gratuito para todo mundo, mas quem sentir que pode, nesse momento, fazer alguma ajuda, vai ser muito bem-vindo. E daí aqui, agora a gente começa às 4h15 ou 4h20? Que a gente já tá falando uns 5 minutinhos. O que vocês acham? Precisa de tempo aqui para a gente passar o vídeo. Pessoal também, quem quiser fazer alguma doação ali, e também o pessoal se organizar para arrumar seu tapetinho, ou colocar uma roupa confortável, quem ainda não se arrumou, que vai ter uma bela prática de yoga, agora que é uma das ferramentas, né, para a gente se manter bem, se manter equilibrado, nutrido, para a gente poder estar preenchido, né, desse amor e dessa luz para poder compartilhar. Então, eu acho que pode ser 6h20. Não. Porque agora... 4. 6h20 não. 16h20. Isso. Isso. Então, cada um que quiser preparar um cantinho, né, na sua casa para essa prática, que a Bibi vai estar guiando, então, daqui a 15 minutinhos. Ó, ela tá falando, ó, pode pegar uma almofada fofinha, uma toalha e o seu tapetinho. Se tiverem dúvidas, só escrever aqui no chat, né? E se quiserem também, a gente pode deixar aberto aqui para quem quiser falar durante esse intervalo também. Posso fazer, desculpa interromper, posso fazer mais um convite que eu tinha esquecido aqui? Eu fiz parte de um documentário com um diretor irlandês chamado Minha Terra Mora em Mim. Ele está em inglês, mas quem quiser assistir, a gente vai fazer a exibição desse documentário pelo Zoom no sábado que vem, dia 13, eu vou deixar as informações no chat. É um documentário onde vocês vão poder ver, né, hoje eu falei, mas vocês vão poder, então, visualizar um pouco mais do trabalho que é feito. A gente passou por diversos países para filmar esse documentário e conhecer um pouco mais essas histórias das vidas em refúgio. Maravilha. Então, a gente vai, quem quiser agora fazer uma pausa, faz uma pausa, quem quiser ficar aqui conversando entre si, abre seu microfone, pode conversar, e a gente começa agora às 4h20.